Então, pessoal, a primeira sugestão é usar a biblioteca virtual da UTF-PR, que vocês devem estar vendo agora aí na tela de vocês. Espero que todo mundo já tenha conseguido acessar, né? Mas aqui da minha casa está funcionando perfeitamente. O sistema não parece estar sobrecarregado por excesso de usuários ou coisa do tipo. E aí aqui tem as instruções para você fazer o login se você não fez ainda. Uma vez feito o login, você pode procurar por física básica. Vai aparecer alguns livros, como o do Moisés, que eu estava dando uma olhada antes. Mas o livro que é a primeira bibliografia dessa disciplina é o livro do Halliday. Esse Halliday aqui é escrito com um H, para quem não conhece ainda. Então aqui na biblioteca você tem mais de uma versão dele, meio que tanto faz para o nosso caso, mas os exercícios que vão ser diferentes. Então você pode abrir aqui, por exemplo, Fundamentos de Física, volume 1. E aqui está o sumário do livro, sumário geral. Então, para quem eventualmente achar melhor seguir o livro, né? Então, na primeira ou na segunda aula a gente ainda falou um pouco de medição. Depois falamos brevemente de movimento retilíneo, quando eu já comecei a construir alguns gráficos, né? Então, se você clicar aqui, você pode dar uma paginada aí no livro que você vai ver basicamente aquilo que a gente já discutiu em sala nas últimas aulas, né? Então, algumas grandezas que a gente usa no movimento, velocidade instantânea e velocidade média, e uma discussão sobre gráficos. Como vocês podem ver, alguns exemplos que vão estar ali no livro. E essa relação entre a inclinação da curva da posição pelo tempo, que é a derivada, que é o que a gente chama de velocidade, né? E a inclinação da velocidade no gráfico de velocidade pelo tempo, que vai dar a aceleração. Tem um exemplo que vocês podem ver com calma aqui, sugiro que façam isso. Então, enfim, movimento de queda livre, quando a gente tem aceleração constante. Então você tem a posição variando de uma forma em que a inclinação vai variando, o que significa que a velocidade está variando com o tempo. E como a velocidade na queda livre cresce linearmente com o tempo, isso quer dizer que a gente tem uma aceleração constante, que vai dar esse gráfico aqui, né? Esses são basicamente as questões que a gente discutiu naquele Kahoot, que eu vou encaminhar o link para vocês, e que vocês também podem encontrar alguma coisa sobre isso na lista de problemas que eu passei na sexta-feira passada. E na última lista eu também coloquei 2 problemas sobre integração gráfica, né? Então, se vocês olharem aqui, tem até essa seção mais sobre aceleração constante, em que ele vai falar de integração e de como são deduzidas aquelas expressões do movimento. O que eu fiz com vocês foi o contrário, né? Eu parti da expressão horária, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, e derivei ela para obter a expressão para velocidade, que era uma coisa dessa forma aqui, equação 2.25. Enfim, aqui tem a análise da integração gráfica que eu falei, né? A gente discutiu isso bastante nas aulas de semana passada, se eu não me engano, na aula da terça-feira. E é isso.
o capítulo termina com um resumo sobre o que a gente viu até aqui, algumas perguntas que são análogas, semelhantes a algumas perguntas que eu fiz no Kahoot ou que estão na lista dos problemas que a gente viu até agora. Se você não se sentir seguro resolvendo a lista, você pode dar uma olhada aqui no livro e procurar um pouco outros exemplos para fazer. Tem mais exemplos resolvidos, é sempre uma boa prática fazer isso. E agora, nessa aula, como estava programado para terça-feira, dia 17 de março, as aulas estão suspensas por causa do coronavírus, mas estão suspensas apenas presencialmente. Então esse vídeo que vocês estão assistindo, isso é a aula do dia 17. Não vai ter uma reposição de aula sobre isso depois. Espero que isso não gere grandes transtornos para todo mundo. Infelizmente a gente teve essa coisa do coronavírus aparecendo agora. Espero que todos estejam bem e que em poucas semanas esse problema esteja resolvido. Então eu vou fazer uma discussão sobre vetores usando uma mesa digitalizadora, e quem preferir pode dar uma olhada no livro por aqui. É sempre desejável, é sempre bom olhar os livros. Quanto mais livros você usar, deve ser melhor. Mas vocês vão ver que todos os livros de física básica vão ser bastante parecidos. E eu sei que vocês têm várias outras disciplinas para fazer, né? Então, não estou dizendo que vocês devem olhar todos os livros possíveis. E quem quiser também, eventualmente, ir acompanhando a aula e com o livro aberto, vai ver que o que eu estou fazendo é quase que um resumo, ou um resumo comentado do que está nesse capítulo 3. Então, a primeira pergunta que o pessoal faz quando a gente vai falar de vetores é por que a gente precisa dessa droga. Muitos de vocês estão acostumados a resolver mesmo alguns problemas bidimensionais sem usar vetores. E aí, para muitos, surge a pergunta de por que eu preciso de vetor. Então, antes de discutir, apresentar suas propriedades, só imagine essa situação aqui. Se você está nesse ponto que eu vou chamar de O, e você quer ir para um ponto que eu vou chamar de P, que está aqui. Então a gente pode até contar os quadradinhos do jeito que está aqui agora. Contar mais ou menos aqui na diagonal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 7 quadrinhos para a direita e 1, 2, 3, 4 quadrinhos para cima. Se eu estou na posição O e vou te dar coordenadas para que você consiga chegar na posição P, o único jeito de fazer isso é se eu te passar duas informações. Eu tenho que te dizer quanto você tem que andar para a direita e quanto você tem que andar para cima, ou alguma coisa equivalente a isso. Se eu te dissesse só a distância, que vai ser essa diagonal que está aqui, a gente teria um problema, porque vamos supor que isso aqui desse, sei lá, 5 km. Parece simples, mas 5 km poderia ser em qualquer direção. Então, quando a gente diz que essa distância aí é de 5 km, eu preciso dizer de alguma forma, ou com um ângulo que está aqui, ou dizendo quanto que isso significa andar para a direita e quanto que significa andar para cima. Que, de certa forma, é dizer quanto que é o cateto adjacente e quanto que é o cateto oposto, que vai formar essa hipotenusa aqui. Então, esse negócio que está na hipotenusa, essa distância orientada, ou uma distância que aponta numa direção específica,
isso é um negócio que a gente chama de vetor. E aí a gente costuma representar esse negócio como uma setinha assim. Então espero que isso já comece a ilustrar para vocês por que vetores são importantes. Se eu vou resolver qualquer problema que envolva mais de uma dimensão, no caso do plano do papel a gente tem duas, porque eu tenho uma direção horizontal e eu tenho uma direção vertical. Então essas duas direções são necessárias para a gente representar qualquer movimento que aconteça nesse plano. Se fosse em 3 dimensões, eu vou precisar de mais uma outra coordenada ainda. Dizendo de outra maneira, eu só consigo me livrar do uso de vetores para representar o movimento de um objeto se eu tenho queda livre, se eu tenho uma dimensão só. Se eu tenho qualquer outra situação, direta ou indiretamente, eu vou ter que usar vetor. E como a gente, nesse curso e nos outros cursos de física que vocês vão fazer depois, vamos ter que resolver diversos problemas em 2 e 3 dimensões, inclusive problemas de eletromagnetismo, problemas de fluidos, né? Tem uma série de problemas onde não necessariamente a gente está falando do movimento. Então o padrão que a gente usa para descrever essas coisas é essa linguagem de vetores que a gente está tentando discutir aqui. Então quando eu tenho um ponto O sendo ligado a um ponto P por um vetor, eu posso chamar isso aqui de um vetor OP. Então, OP só porque é um jeito simples de dizer que é um vetor que está indo do ponto O para o ponto P, já que eu estou marcando os pontos aqui. Mas agora, vamos pensar num outro tipo de situação, mais genérico. Eu não estou falando especificamente do movimento, de qualquer coisa aqui, isso aqui é só propriedade de vetor. Se eu tiver um vetor como este aqui, ele aponta da esquerda embaixo, que é daqui, para a direita aqui em cima, para esse lado, né? Ele nesse quadriculado que eu estou fazendo tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita, 1, 2, 3 quadradinhos para cima. E eu poderia precisar somar esse vetor com um outro vetor que eu vou desenhar aqui, e eu vou desenhar ele assim. Achei que é melhor. A gente sempre precisa desenhar essa seta quando vai representar um vetor graficamente, para saber para que lado que eu estou indo, né? Aonde ele começa e aonde ele termina. Então vou chamar esse vetor aqui de um vetor A e esse vetor aqui de um vetor B. E pode ser necessário somar esses dois vetores. Isso poderia ser, por exemplo, se você faz um deslocamento para ir da sua casa para a UTFPR, depois você faz um outro deslocamento da UTFPR até a praça, lá no centro da cidade. Então, cada vetor representaria um desses deslocamentos e a soma dos dois vai representar a posição final que você chegou. Então, para fazer a soma, tem duas técnicas gráficas bastante conhecidas. Uma é você pegar esses dois vetores e representar os dois, fazer, por exemplo, uma cópia do vetor B e colocar aqui nessa ponta aqui, ó. Vou fazer em azul claro. Então eu tenho que descer um para baixo
e andar 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Então esse azulzinho ele é paralelo a esse vetor B aqui. Então vou chamar ele de B também. Tenho que desligar a régua. Então isso aqui é o B também, é uma cópia dele, né? Aí agora você faz a mesma coisa com o vetor A. Então ele vai sair daqui e vai até aqui. Então, se a gente somar o vetor A com o vetor B, lembrando que o que eu estou representando aqui em azul é uma cópia dos outros dois vetores, a soma dos dois vai dar uma reta que eu vou colocar em verde, que vai da onde os dois estão começando até aonde os dois se encontraram aqui do outro lado. Isso aqui a gente chama de regra do paralelogramo, que é um retângulo com as arestas tortas, né? Então esse vetor verde aqui agora, ele representa a soma do A com o B. Isso aqui é o método do paralelogramo. Aí a gente às vezes é conveniente fazer essa soma de uma outra maneira. Então eu vou voltar aqui e apagar o que eu fiz. Esse vetor que está desenhado aí, se vocês se lembram, é o A. E o vetor B, ele era 5 quadradinhos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu trocar de cor. Um, 2, 3, 4, 5 e um para baixo, que é aqui. Então esse é o B e esse é o A. A soma dos dois, que eu vou fazer em verde de novo, porque eu já tinha feito isso antes, dá o vetor que completa o triângulo. Então o que você pode perceber, se voltar o vídeo um pouquinho e olhar o que eu tinha feito antes, no outro caso, né, com o método do paralelogramo, eu desenhei cópias dos vetores A e B, e a diagonal que ligava dois extremos era a soma A mais B. Agora eu fiz um vetor terminar onde começa o outro, né? O A termina aqui e o B começa aqui e vai para lá. E aí o vetor que completa esse triângulo também é o vetor A mais B. As duas técnicas são equivalentes, você chega na mesma resposta como deveria ser, né? E aí, agora a gente vai só enumerar algumas das propriedades que esses vetores têm, além desses dois métodos gráficos para somar. Muitas vezes a gente vai fazer operações escrevendo vetores no papel como se fossem números, com a diferença que um vetor sempre vai ter essa setinha em cima. Isso aqui serve para eu indicar que eu estou falando de um negócio que carrega, além de um valor numérico, ele carrega um valor que dá uma direção. Para dar exemplos de coisas que não são vetores, que nunca serão vetores, tem, por exemplo, temperatura.
quando eu digo a temperatura do meu corpo é 36 graus Celsius, só isso contém toda a informação que você precisa saber sobre a minha temperatura. É 36 graus e ponto. Agora, se eu disser que alguma medida do meu corpo tem 1 metro, aí você precisa saber se eu estou falando da minha altura, da minha largura, enfim, de outra coisa, né? Então, comprimentos, esse tipo de grandeza tende a ser, tende sempre a cair numa situação em que você precisa dos vetores. E aí, se você tiver, por exemplo, que fazer, ao invés de uma soma, uma subtração de vetores, A menos B, o que vai dar esse negócio? Então, na verdade, fazer essa subtração é fazer uma soma, que é fazer a soma do vetor A com o vetor menos B. Então, vou desenhar uma outra cópia do B aqui, ó. Então, de novo, 1, 2, 3... desculpa, tem que ligar a régua. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita e 1 para baixo. Então, mais ou menos isso aí. Este aqui é o vetor B. E quem é o vetor menos B? O menos B vai ser um vetor que vai fazer também 5 quadradinhos da esquerda para a direita na horizontal e 1 para cima. Só mudou o sentido dele. Este vetor vai apontar para cá. Então esse aqui é o menos B. E aí você pode usar qualquer uma das duas técnicas gráficas que a gente acabou de usar para fazer a soma desses dois vetores, né? Então, se o B está vindo para cá, você pode, por exemplo, colocar o A, deixa eu ver, o A tem 1, 2, 3 quadradinhos de altura por 1, 2, 3, 4 de largura. Então é 1, 2, 3 e 4. Então este aí é o vetor A. Meu desenho não está tão bom aí, eu preciso praticar mais com esse negócio da mesa digitalizadora. Então aqui está o A e ali está o menos B. Então a soma dos dois vai dar um vetor que liga o começo do A ao final do B. E este vetor que está aqui, ó, esse aqui, eu podia desenhar em outra cor, né? Aquele é o vetor A menos B. Já que A menos B é a mesma coisa que fazer a soma do A com o inverso do B. E aí, quando a gente vai fazer operações com vetores no papel, vão valer uma série de propriedades que a gente já conhece e parecem muito óbvias, mas mesmo assim eu vou repetir elas aqui. Uma é a que a gente chama de propriedade comutativa. Então, se você tem que somar o vetor Azinho agora com o Bzinho, isso aqui é a mesma coisa que somar o Bzinho com o Azinho. Ou seja, fazer a soma do A com o menos B é a mesma coisa que fazer a do menos B com a do A. O vetor que você vai obter vai ser o mesmo, ele tem o mesmo tamanho, aponta na mesma direção, ele só vai aparecer num lugar diferente aqui por causa do desenho que você vai fazer. E se você faz essas cópias dos vetores, tipo o B que está aqui em cima e esse B que está aqui, eles continuam sendo o mesmo vetor, entendeu? Só estão desenhados em regiões diferentes, mas um vetor ele não está fixo em um ponto. Então esse deslocamento que eu desenhei no começo aqui, que eu chamei de OP, ele representa o deslocamento de O para P.
Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer o mesmo deslocamento, mas começando num ponto X aqui, você poderia desenhar aqui o OP também, que eu estou desenhando mais ou menos aqui, e você pode usar o OP aqui do mesmo jeito. É só a notação, quando eu chamei de OP, é só para justificar que corresponde a esses dois pontos, mas você pode usar esse vetor em qualquer outro lugar. Aí, além da propriedade comutativa, vale a propriedade associativa. Então quer dizer que somar A mais B mais C corresponde a somar A mais B mais C em qualquer ordem. O que eu quero dizer é que você pode somar primeiro A com o B e o resultado disso somar com o C, ou você pode somar o B com o C primeiro e depois somar isso com o A. Essa ordem não altera o resultado. E por fim, existe uma outra soma importante, que é a soma de um vetor com o inverso desse vetor. Então o vetor B, que eu estou botando aqui, com o vetor menos B. E isso aqui vai dar 0. Mas esse 0, o jeito certo de ler ele é vetor... Opa, saiu um M. Vetor nulo. Se você falar 0, eu não vou te condenar, mas é preciso entender que se eu estou somando dois vetores, a soma dos dois vetores vai dar um outro vetor, que é o que a gente chama de um vetor nulo. E aí nele não precisa colocar a setinha em cima.